Mas o que se viu hoje, na leitura da diretoria, a informação é na leitura da diretoria, é que não tem mais como entrar em campo no fim de semana com o comportamento de hoje. A decisão da demissão, que já estava tomada, mas que não era ratificada, oficializada por conta de não ter alguém para substituir, ela ganha mais corpo e ela pode ser oficializada a qualquer momento. Salve, salve nação, saudações. As últimas notícias que chegam são as seguintes: Paulo Souza deve ser demitido antes do jogo de sábado contra o Internacional. Quem traz as últimas informações é o jornalista Pedro Ivo, da ESPN Brasil. Vamos aqui soltar o vídeo e vocês vão acompanhar o que ele vai dizer e também o debate, né, sobre o momento do Flamengo. Vamos falar aqui também sobre o futebol apresentado pelo Flamengo. Se continuar desse jeito, poderá ser eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e ficar muito longe de se classificar para a próxima Libertadores do ano que vem, já que o Flamengo está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Ou muda agora, ou estará o ano perdido? Cara, eu acho que tem que mudar. Já deu de Paulo Souza. Não é de hoje que a gente vem falando, né? O time não evolui, o time não consegue vencer adversários que perdem para quase todo mundo. O Bragantino não vencia 9 jogos. Pegou o Fortaleza tinha 2 pontos, perdemos também para o Fortaleza. Ou seja, assista um vídeo, quero pedir o seu like para apoiar o nosso trabalho aqui. Deixa o like e inscreva-se no nosso canal, seja bem-vindo. Assim que tivermos notícias, vamos trazer tudo aqui para vocês sobre a demissão de Paulo Souza, tá bom? Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos soltar o vídeo para vocês agora. Um gigante perdeu nessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo perde para o Red Bull Bragantino por 1-0. O Pedro Ivo Almeida vai trazer informações quentíssimas, bastidores do Flamengo. Na classificação do Campeonato Brasileiro, o primeiro time da zona de rebaixamento é o Cuiabá, com 11 pontos. Avaí também tem 11 pontos e o Flamengo tem 1 ponto fora dessa zona de rebaixamento. Está ali na 14ª posição com 12 pontos. Tudo bem, é só a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas é de uma insatisfação total do torcedor rubro-negro neste momento do Campeonato Brasileiro. Pedro Ivo Almeida, informações de bastidores do Flamengo. Satisfação total, não só da torcida, agora também da diretoria, até de quem ainda respaldava, de quem sustentava, de quem segurava. Você falou dos 12 pontos, apenas 1 acima da zona do rebaixamento, e isso já assusta. A informação ao longo do dia, durante todo o dia, era que nem mesmo uma derrota hoje poderia mudar o rumo, o destino do Paulo Souza no Flamengo, porque tentaria se manter o Paulo até o jogo do fim de semana contra o Internacional. O Flamengo está em Bragança, fica em Bragança, treina em Atibaia e viaja para Porto Alegre. Então não teria como encaixar, fazer uma transição, porque não tem esse nome, inclusive. Mas o que se viu hoje, na leitura da diretoria, a informação é na leitura da diretoria, é que não tem mais como entrar em campo no fim de semana com o comportamento de hoje. A decisão da demissão, que já estava tomada, mas que não era ratificada, oficializada por conta de não ter alguém para substituir, ela ganha mais corpo e ela pode ser oficializada a qualquer momento. A senha foi o jogo de hoje. O que acontece é que o Flamengo não tem exatamente um técnico imediato com um grupo, um auxiliar, que poderia fazer um trabalho pontual amanhã, por exemplo. Então aguardam por essa definição. O debate hoje é como seria essa chegada do Mário Jorge, treinador do Sub-20 do Flamengo, que substituiria pontualmente, até que se tome uma decisão mais concreta de um nome a substituir definitivamente Paulo Souza, como seria essa chegada do Mário Jorge para se integrar ao grupo, para comandar o time no final de semana. O debate de momento é esse. Há uma decisão de que o trabalho do Paulo Souza não pode continuar. O debate é como a gente traz o Mário Jorge pontos hoje. Não dá para perder de novo, o campeonato está começando a passar, os jogos estão começando a passar, a liderança está começando a ficar distante. Quando o Flamengo se aproxima muito mais do Z4, como você lembrou, a coisa é preocupante. Então, essa mudança de rumo nesse momento, o Flamengo avalia se já dispensa, se já demite, se já desliga o Paulo Souza antes do jogo contra o Inter. Não é no cenário de momento ao longo do dia, mas é o cenário de momento agora. A diretoria avalia, se demite, se segue, mas tudo caminha para um desligamento, avaliando como seria
o trabalho do Mário Jorge agora para se juntar ao grupo. Tem outra preocupação aí, né, que se junta, não é só brasileiro, é imaginar que com esse futebol pode ir embora nas oitavas de final, perder para o Tolima na Libertadores, vai enfrentar o Tolima. E tem um grande adversário da Copa do Brasil exatamente. também. Né? O Tolima ganhou lá do Galo Mineirão. E o Tolima, assim, não adianta olhar para a camisa, para a história, enfim, e desprezar o adversário. O Flamengo não está nessa condição de desprezar ninguém hoje. Vamos só deixar claro, nós não estamos dando a informação de que o Paulo Souza já não é mais técnico do Flamengo. A sensação não é isso. do trabalho em campo isso. Que reflete. O que o Pedro também trouxe de bastidores, né, Calçade, é que parece que já há uma conclusão da direção do Flamengo que não há condições de continuar o trabalho do Paulo Souza. Calça, me permite, só para passar para o Calça, a mudança do cenário antes do jogo, durante o jogo, no apito final, a informação era: a chance é muito grande de, mesmo com tudo isso, ele seguir o trabalho até o final de semana por estar no meio de uma viagem. O presidente não está por lá, independente do resultado. De coisa. E a informação mais atualizada da repercussão, do desdobramento para agora, a gente está falando de meia-noite, já virando, né, manhã de quinta-feira, é que a gente não pode cravar uma permanência dele até sábado. Isso está sendo debatido. Agora o que está sendo pesado é multa, quem assume, quando chegaria o Mário Jorge, como é que começaria esse trabalho, porque também o entendimento não adianta também prolongar por conta de uma viagem e você entrar em campo praticamente derrotado. E multa não tem o que discutir, né, Pedro? Tá lá, tem que pagar. Exatamente. 7 milhões, 7 milhões, quase 8 milhões de reais. Euros, reais. Não me parece uma multa muito alta. Mas é grana, né? Sem dúvida. Mas assim, não acho que... Você vai pensar o quanto você perde se cair agora na Libertadores e na Copa do Brasil também. Eu acho, exatamente. Eu acho que isso, o valor da multa nem é o que vai limitar a ação do Flamengo ou não. Essa questão mais da logística que citou o Pedro, tá bom. Traz o do Sub-20, comunica agora, sai de Bragança, tá bom, fica em Atibaia, vem o novo para Atibaia. Quem é o novo? Como é que nós vamos fazer? Porque é o seguinte, né? Se você resolver mudar hoje ou domingo, você pode começar a trabalhar o novo nome hoje. Já. E ter na segunda-feira. De repente já está sendo trabalhado alguns dias também. Agora, não adianta julgar o Flamengo, a gente fala sempre aqui, por aquele outro Flamengo que está no imaginário de todo mundo. Você pegar o time de hoje, de jogadores que atuaram com o Jorge Jesus, você tinha, estava aqui, Everton, ali. Gabigol. Não, o Rodrigo, Everton Ribeiro. Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Gabigol. Daqueles... Arão. Arão estava no banco. Mas aí tem... você falou do time titular. Mas é interessante, você olha para o banco hoje, você vê, está lá o João Gomes, está lá o Arão, ele modifica a equipe, né? E a equipe não responde, o time não responde. É um Flamengo que, tá bom, vem um novo treinador aí. Se esse treinador vier com a régua do Jorge Jesus sobre a mesa... É mais um que já chega demitido. Já chega demitido. Exato. Tá na hora de cair a ficha da torcida. E da diretoria deve ter caído já. Mas do torcedor ainda, se ele acha que se chegasse o Jorge Jesus hoje, saia todo mundo voando aqui e goleando o Bragantino. Com esse time aqui. Não seria assim. Não seria assim. Então é bom ter isso em mente, porque talvez o Flamengo, acho que já não é mais talvez. A gente está falando do Atlético, a gente está falando do Flamengo. A caminhada de 2022 não é de 2021. Não é de 2020, não é de 2019. É preciso entender que existe um outro Flamengo que precisa ser consertado dentro de campo e que a reforma não trará aquele Flamengo. Então, é outro. E aquele Jorge Jesus se apresentou no Fenerbahçe. Né? Acabou de se apresentar lá. Tem um complicador para o Flamengo agora, porque os técnicos que vieram depois do Jorge Jesus eram cobrados, eram massacrados, eram... Domi e Rogério Ceni. Depois até o Renato Gaúcho, em algum momento e tal. E a figura do treinador era o grande alvo. Agora eu acho que é a diretoria. Então, o Landim, Paulo Souza, foi até ridicularizado, né? Já desde o começo do trabalho dele. A torcida do Bragantino fica Paulo Souza, tal, hoje, né? Aquela coisa clássica. Chacota, tal. Né? Só que assim, já é um pouco até de piedade. Todo mundo já sabe que ele está caindo já há alguns dias, né? E a gestão do Flamengo certamente já está se mexendo nisso. Falou-se no Cuca, Leonardo Jardim, já tem alguns Carvalhal, que já está empregado. Mas também. O que acontece? A torcida do Flamengo agora, digamos, rompeu com o Landim, até com o presidente. Grande parte da revolta flamenguista
é pela falta de timing. Né? Então, a questão agora vai interromper a viagem de Bragança para Porto Alegre para demitir o treinador. O cara vai lembrar agora do Jorge Jesus aqui no Carnaval, dando um deadline do dia 20 para ser contratado, muito flamenguista. Apesar, digamos, da infelicidade da entrevista para o Renato Maurício Prado do Jorge Jesus, mesmo naquele momento, muitos flamenguistas estavam saudosos. Paciência, ele é o melhor, ele é a solução, ele está aqui, ele está pedindo... Né? Vamos dar esse cargo para ele. E a avaliação de, acho que muita gente, rapidamente, do Paulo Souza, talvez tenha sido o pior treinador pós-Jesus. Com todas as críticas que foram feitas em algum momento ao Domi, ao Rogério, ao Renato, a impressão é muito negativa. O Eugênio Leal, acho que já na final do Carioca, ele já meio que condenava, né, o trabalho, porque ele chegou com novas ideias... Né, e com respaldo da diretoria para fazer alterações, para mudar a geração de 85, afasta Diego Alves, mexe aqui, mexe ali, e o campeonato estadual, onde ele podia e fez experiências e testes, nem esse estadual ele conseguiu entregar alguma coisa na reta final. E agora a gente está vendo na próxima rodada, a questão matemática, bem possível, o Flamengo entrar na zona do rebaixamento. Flamengo que todo mundo coloca entre os três. O que não pode ser surpresa pela bola que não vem jogando. Então, exatamente. E a gente começou falando do Diniz. O Diniz perdeu, né? O Fluminense vinha batendo no Flamengo com certa regularidade, mas o Fluminense jogou melhor. Sim. Né? Nem quando o Flamengo venceu o Fla-Flu, enfim, né? Tirando uma espinha da garganta, nem ali deu para festejar tanto assim por conta do desempenho ruim. Então, é uma escolha, mais uma equivocada, talvez a pior de todas, né, pelo que apresentou até agora o Paulo Souza, está indo embora sem deixar nenhuma saudade. E essa escolha equivocada e essa demora para entender isso e corrigir essa rota está respingando ainda mais. No Brás, que era até outro dia era ídolo, né, era um cara tido como um Midas, né, que... Né, o cara que vai lá... Longe, fora dessa. 2019 ele estava naquela de Midas, né? Ele contrata 10 caras, 11 dão certo. Né? Atira no Jorge Jesus, abraça ele e vira o que virou. E então é uma diretoria que agora está contra a parede. E não me parece que vai fazer alguma escolha que vai agradar a torcida. A pressão vai continuar, independentemente de quem estiver à frente do time. Porque a sensação, para muito rubro-negro, eu imagino, sem o Jesus estava aqui até outro dia, é de que é uma temporada completamente prejudicada por demoras e decisões equivocadas desde a presidência e a diretoria de futebol. Desde 2019 para cá, que 2019 é o ano emblemático, né? Abel, Jorge Jesus, Domi, Rogério, Renato, Paulo. 6. Está no 6º. Está indo para o 7º. É muito treinador, entendeu? A fixação está num só. Tem algo... Mas o período tem treinador demais. Tem algo que me intriga muito nessa lista, estava pensando, estava até anotando aqui. Abel, Domi, Ceni. O Renato não colocaria tanto, mas agora o Paulo, o que se encaminha, até como vão se desenrolar as próximas horas. Mas é impressionante como tem uma dose de insensibilidade. O Abel foi achincalhado. O Abel foi muito desrespeitado na saída do Flamengo. O Domi foi tratado como nada, né? Foi tratado como eternamente um auxiliar de Guardiola. Nunca foi respeitado como treinador. O Ceni é dispensado, chamam ele para um café no meio da madrugada, dão uma tuitada lá, 2 e pouco da manhã, quando toda a programação apontava para o cara trabalhar no sábado. O Paulo Souza está há pelo menos 4 dias aí, no pescoço, já demitido. É bom frisar, a informação é que se debate. Eu tenho a impressão aí. Mas ele já está, sabe, com a carta ali. Então, assim, será que o problema realmente é esse tanto de profissional que passa lá e não presta nada para o Flamengo? A maneira como é encarada, a gente volta sempre no 2019, Jesus... as contratações, aquele dinheiro jorrando, aí eu vou no Rafinha, aí eu vou no Felipe, aí eu vou no Gerson, aí depois eu vou no Pedro. Mas eu acho que é preciso refletir. Eu bato muito nessa tecla, tudo bem, eu acho que não tem clima, é uma opção. Criou-se esse cenário que não há mais clima para o Paulo. Agora, essa turma toda que cria esse cenário está por lá. Está por lá e está sempre ali. Vai sair uma nota, muito capaz, pode sair uma nota, não vai ter uma entrevista, não vai ter uma exposição, não vai ter uma justificativa, não vai ter um debate, mandamos embora por isso, tais parâmetros não foram atingidos, vamos buscar profissionais assim, porque acredito. Não, vai ser uma notinha. Aí começa a dar a impressão, né, Pedro, de que 2019 foi um alinhamento de planetas. Nossa. Um ponto tão fora da curva pela capacidade dos dirigentes que parece até sorte. Não existe sorte no futebol, claro, mas só para
para mostrar como tudo que veio depois foi bastante problemático. E aí, galera, o linha de passe que vocês gostam, né? Tô trazendo aqui para vocês que gostam de acompanhar no canal. Vocês podem perceber, podem ver que eu estou bem sério, né, cara? Porque o momento que o Flamengo tá vivendo é um momento crítico e é um momento que não agrada a ninguém, nem a mim, nem a você, né? A gente está a 1 ponto da zona de rebaixamento. O Flamengo tem 12 pontos em 10 jogos. Cara, que absurdo. Para um time ser campeão, ele precisaria está agora com 22 pontos, mais ou menos, ou 20 pontos, mais ou menos, né? A média que a gente faz é de 2 pontos por jogo. 10 jogos, 20 pontos, ok. Se o Flamengo tivesse vencido Fortaleza e vencido hoje o Bragantino, estaria com 18 pontos. Era o líder, né? Até que o Palmeiras jogue nessa quinta-feira, o Palmeiras tem 16. Se vencer, vai a 19, né? Então, no caso, o Flamengo seria líder neste momento, cara. Até o jogo do Palmeiras, porque a gente não sabe. O Palmeiras também vai jogar bem, se vai vencer o Botafogo, né? Se o Flamengo estivesse fazendo a sua parte, cara, mesmo jogando mal, vencido Fortaleza, que era obrigação vencer o Fortaleza, o time que estava com 2 pontos. Se tivesse vencido o Bragantino hoje, e não era tarefa tão difícil, porque o Bragantino não vencia 9 jogos, o Flamengo hoje teria 18 pontos. Seria o líder do campeonato. Ninguém estava reclamando, estava todo mundo feliz. Só que o que a gente vê em campo é um catado, um desempenho de um time ruim. O Flamengo não tem um time. O Flamengo é um catado, é um montoado de jogador. Aquele time não existe mais. O que a gente vê em campo é um time totalmente desentrosado, é um time sem... Cara, a gente vê o jogo, a gente não vê o Flamengo trocando 4 passes sem perder a bola. É 1, 2, 3, perdeu. Dá o contra-ataque para o adversário. Sempre a nossa defesa falhando. Aquela bola era para o Andreas Pereira fazer assim para trás, para o gol? Não era para tirar para o fundo ou para a lateral? Cara, é um absurdo os erros que a gente comete na nossa defesa, cara. Toda vez é um volante que erra, é um zagueiro que erra, ou é o goleiro que falha. O time é mal treinado. Mas e os jogadores não têm culpa? Tem, todo mundo tem culpa. Não é só o jogador, não é só o técnico. O técnico não deu certo. Por quê? Porque ele é teimoso, porque ele é birrento. Ele gosta de confrontar o jogador. Olha o que ele fez com o Diego Alves. Ele mexeu com o cara que não podia mexer. Ah, Diego Alves é intocável. Não é isso, cara. Mas o técnico, para dar certo, ele tinha que abraçar todo mundo e evitar problemas. E ele comprou problemas com o Diego Alves. E o grupo ficou rachado. Diego Alves, a gente sabe, o cara é forte. Dentro do vestiário, ele é forte. Ele tem história no Flamengo. Ele tem os companheiros dele que tá com o cara, tá junto. Diego Ribas, até mesmo o Gabigol, Felipe Luiz, Davi Luiz, né? Os caras estão ali, juntos. Você acha que os jogadores do Flamengo tá correndo pelo Paulo Souza? Não, acho que não. As finalizações do Flamengo são péssimas. São péssimas, cara. O Flamengo teve 12 finalizações hoje e 2 no gol. 2 no gol. Olha isso, cara. É um absurdo. Parece que os caras não treinam, velho. É sacanagem o que acontece assistindo o jogo do Flamengo. É muito... Qualquer time ganha do Flamengo. Qualquer time, cara. O Flamengo venceu o Goiás como? 1-0, sofrendo. O Flamengo venceu o Sporting Cristal por 2-1. Foi difícil, hein? O Flamengo venceu o Fluminense por 2-1. Quase perdeu o jogo. O Hugo Souza salvou 5 vezes. Com esse Flamengo aí, você acha que a gente vai ser campeão do quê? Vai passar pelo Atlético? Ah, o Atlético perdeu pro Fluminense. Tá. Só que o Fluminense tá jogando melhor que o Flamengo. Você acha que o Flamengo passa jogando desse jeito? Falando de hoje. Jogando assim, daqui 2 semanas. Passa pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil? E pelo Tolima? Você acha que passa? Cara, então é isso aí. Ou troca ou vai o racha. E pelas últimas informações que a gente acabou de ouvir, Paulo Souza deve sim ser demitido antes do jogo de sábado,
né? E, cara, passou da hora, né? A diretoria do Flamengo dormiu no ponto, cara. Tinha que ter contratado o Jorge Jesus. Por mais que é caro, por mais que... Só que, assim, o que é melhor? Você investir em um produto e ter o retorno, ou você economizar e não ter o retorno? Flamengo... Nossa, essa direção do Flamengo só fez besteira, né? Contratações erradas de jogadores também, de jogadores e equipe técnica. O Domi foi errado. O Rogério, eles contrataram o Rogério acreditando e depois mandaram o cara embora com 3 títulos, né? Sobre a pressão da torcida. Eles não aguentaram a pressão da torcida e demitiram o Rogério Ceni. Depois contrataram o Renato Gaúcho e também o demitiram. Não tem uma convicção. Eles não acreditam no projeto. Agora contrataram o Paulo Souza com base em quê? É um bando de amadores, né? Que tem lá no Flamengo contratando técnicos e alguns jogadores aí. Pelo amor de Deus. Valeu, galera. Desculpa aí o desabafo, mas a gente tem que falar um pouco, né? Porque não é mole ver o Flamengo sofrendo assim, cara. A gente sofre junto. É o nosso time, né? É o nosso amor. Valeu, tamo junto, saudações e até mais. Valeu, fui.